O novo secretário da Casa Civil, Amândio João da Silva, está na Assembleia Legislativa neste momento conversando com deputados. Isso porque a partir de hoje tem CPI lá para investigar a situação dos respiradores e tem também um novo processo de impeachment sendo protocolado contra o governador Carlos Moisés. Quem está lá é a Carolina Fernandes. Em instantes, ela vai trazer todos os detalhes desta movimentação na Assembleia Legislativa. E a quebra do sigilo do processo que investiga a compra desses respiradores pela Justiça trouxe o nome dos investigados, Sibeli. Pois é, Fernando, mas mais do que isso, revela um esquema criminoso centralizado no ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba. A reportagem de Ana Vaz e Jéssica Siscon explica para você esse quebra-cabeça. A investigação do MP indica o ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, como líder do esquema criminoso. Segundo o documento, Douglas Borba teria apresentado o empresário Fábio de Ambrósio Guasti, médico cirurgião de Guarulhos, São Paulo, que aparece como representante da empresa Veiga Med em todas as etapas do processo de compra. No dia 25 de março, Fábio teria enviado a Márcia, via WhatsApp, uma proposta de venda em nome da Veiga Med, garantindo entrega dos respiradores em tempo recorde, mas impondo uma única condição: o pagamento antecipado. No dia seguinte, 27 de março, a assessoria jurídica questiona a cotação de preços, uma vez que apenas uma proposta havia sido apresentada. No dia 28, chegam novas propostas de duas empresas, com valores bem acima dos ofertados pela Veiga Med. A dispensa de licitação é autorizada pela assessoria jurídica no dia 29 de março. E no dia 30, Elton Zeferino assina a proposta, aceitando as condições da Veiga Med, o que, segundo o MP, contraria o depoimento do ex-secretário que negou ter ciência do pagamento antecipado. Pelo portal da Transparência, é possível observar que o processo de pagamento dos 33 milhões de reais começa no mesmo dia, em 2 depósitos de 16 milhões e 500 mil reais. No dia seguinte, 1º de abril, surge uma outra figura na história que entra em contato com Márcia. Leandro Adriano de Barros, ex-secretário de Saúde de Biguaçu e amigo de confiança de Douglas Borba. Em uma das conversas, Leandro pede para Márcia ficar tranquila, dizendo que conhece a Veiga Med e que a empresa fará a entrega dos equipamentos. Em conversas de WhatsApp que constam no documento, é Douglas Borba quem cita Leandro como um mediador da negociação. Mensagem que está apagada quando o celular de Douglas Borba chega à perícia. Também são citados pelo Ministério Público Pedro Nascimento de Araújo, que seria o CEO da Veiga Med, Rosimere Neves de Araújo, que aparece como única proprietária da empresa, com suspeita de que se trata de uma sócia laranja, e Giliard Gerend, empresário morador de Biguaçu, que teria sido indicado por Fábio para representá-lo durante uma reunião. Outro investigado pelo MP é Samuel de Brito Rodovalho, que entrou em contato com uma empresa de Joinville no início das negociações. Num grupo de WhatsApp, Samuel menciona uma comissão de 3 milhões de reais que a empresa contratada teria que pagar. O empresário pergunta: como assim? 3 milhões para quem? Furada, na minha opinião, esse negócio. Tô fora. A conversa não deixa claro para quem seria esse pagamento. O que embasa a acusação do MP de que Douglas Borba seria o líder do esquema é seu depoimento que omite sua proximidade com Fábio e com Leandro. 2 pessoas que, segundo a ex-servidora Márcia, entraram na negociação por meio de Douglas Borba. Na reportagem, mostramos que o ex-chefe da Casa Civil teria indicado 2 pessoas para ficarem em contato com a ex-servidora Márcia Regina Jeremias Paulo. Uma delas é Leandro Adriano de Barros. Há pouco, a repórter Ana Vaz conversou com ele, que é um dos investigados. Segundo o Ministério Público, Leandro é peça-chave para entender a participação de Douglas Borba. Vamos acompanhar. Bom, importante, antes de nós iniciarmos essa entrevista, deixar claro por que nós estamos devidamente com as máscaras, para evitar qualquer tipo de transtorno, seguindo as recomendações em relação à saúde. Bom, o Leandro, como eu falei, ele é advogado, o nome dele é citado algumas vezes. Ele presta serviços para empresas do ramo da saúde, não somente em Santa Catarina, mas também em outros lugares. Começo te perguntando, Leandro, em relação à sua ligação com Douglas Borba, ex-chefe da Casa Civil. Você o conhecia? Você o conhece?
O Douglas Borba, ele era vereador, né, no município de Biguaçu, né, num partido contrário ao meu, tem uma ligação com o PSD, que inclusive hoje é oposição ao governo do estado, né, mas lá a gente tem o Douglas como um colega, assim como a gente tem qualquer outro político. Então, a minha afinidade com ele, né, se limita a essa situação. Nunca apoiei ele, né, como político na cidade, isso fica bem claro, né, tenho outras afinidades políticas no local, mas conheço ele como conheço, né, outros vereadores, outras figuras políticas ali na cidade. Tá certo. A sua ligação, então, você afirmaria que a sua ligação com Douglas Borba é política ou é de amizade? Não, na verdade, é um colega, né, da cidade. Não tenho ele como amigo pessoal, íntimo, né, mas é um colega na cidade, assim como outros. Mas eu não nego que ele é uma figura importante lá em Biguaçu, até porque exerceu um cargo até então de destaque, né, e isso chama atenção na cidade, enfim. Mas eu tenho ele como um colega. Um colega. Leandro, a minha pergunta é a seguinte, em relação ainda a essa ligação. Tem algumas mensagens que constam nos autos do Ministério Público? Você teria entrado nessa história toda, de acordo com o MP, como uma indicação de Douglas Borba. Douglas Borba chega para a ex-servidora Márcia, né, dizendo que você fará contato com ela, como alguém que poderia ajudar como fornecedor, ajudar nessa escolha. Por que ele o indicaria? Então, na verdade, o que consta também nos autos é que a própria Márcia, ao respondê-lo, já disse que estava em contato comigo, né? Eu já estava em contato com a Márcia, porque a Márcia era responsável para fazer as cotações de outros produtos, insumos, equipamentos e etc. E haveria uma procura muito grande naquela oportunidade, né? Não somente de equipamentos, porque o grande desafio do Estado era comprar numa celeridade muito grande, né? A gente tinha uma dificuldade muito real de compra desses equipamentos. Então, o que aconteceu, né? E não somente ele, né? Municípios me ligaram, deputados me ligaram, né? Perguntando, pedindo ajuda para prefeituras e etc. E eu, naturalmente, fui tentar ajudar, né? Ajudei não diretamente com algumas empresas, né? Contatei instituições que eu represento, né? Como meu cliente, que também tem fornecedores no ramo do fornecimento de equipamento. E a minha intenção naquele processo, né, que é um processo anterior à conclusão do processo de compra, foi indicar, né, empresas que teriam know-how para trazer esse equipamento com pagamento somente na entrega. Então, o meu processo, né, a minha participação na etapa da contratação, ela se resume a encontrar empresas que poderiam ou teriam condição de trazer o equipamento, né, entregar o equipamento e depois o Estado fazer o pagamento, né? Não tem nenhuma relação comigo, e vocês podem verificar nos autos, minha relação com a Veiga Med nesse processo, entre a especificação, né, a cotação e o pagamento. Eu não represento, eu nem conhecia essa empresa, tanto que a minha mensagem com a Márcia exatamente vem a esse encontro. Não conheço essa empresa, a empresa chegou agora, né, e na sequência eu falo a ela, inclusive para se tranquilizar, isso eu não nego, né, mas a pedido de um outro empresário que eu represento também num outro ramo na área da saúde. Tá? Então, a minha participação nesse processo de cotação, representando exatamente a Veiga Med, não existiu. Certo. Você acaba de informar, de confirmar que você não conhecia a Veiga Med, Isso. mas nos autos também constam diversas trocas de mensagens suas com a ex-servidora Márcia, no momento que você entra tranquilizando ela por muitas Isso. vezes, você chega falando expressões, eu conheço a Veiga Med, como você acabou, ao contrário do que você acabou de me dizer, dizendo que não conhecia, e você também tranquiliza, dando uma certa garantia de que os equipamentos vão chegar. Os equipamentos vão chegar, Márcia, você diz. Isso. Que garantia você tinha? Você conhece ou não a Veiga Med? Só para afirmar que não é o contrário do que eu falei. Tá? O que eu falei foi o seguinte, na etapa da contratação, daí você tem a especificação, você tem a cotação e você tem o pagamento. Essa etapa não tem uma conversa minha com a Márcia que eu não conheço essa empresa. Tá? Quando que eu entrei falando da Veiga Med? E aí é na etapa depois, é isso que eu queria deixar claro. Tá? O senhor Fábio Guasti, que é proprietário da empresa Meu Vale, que eu represento no âmbito jurídico, me ligou no dia do pagamento, 3 de abril, me pedindo para que eu fizesse contato com alguém do Estado de Santa Catarina para dizer o seguinte, olha, tem um boato no Estado, né, principalmente na Secretaria de Saúde, e esse boato vem ao encontro dizendo que a empresa Veiga Med do nosso grupo, né, que faz parte do nosso grupo aqui, é fantasma, e ele me pede, de fato, para tranquilizar o Estado de Santa Catarina acerca da entrega desses equipamentos.
né? Eu falei que ele tudo bem, que eu entraria em contato e só pedi para ele, inclusive, focar na entrega dos equipamentos com urgência, porque o Estado estava, evidentemente, precisando da entrega, enfim. O que eu fiz na sequência? Na sequência, eu fiz exatamente a mensagem que está aí, né? Mandei para a Márcia, mandei o link da VegaMed, e a VegaMed a pedido do Fábio, que representa a Meu Vale. Tá? Mas nesse momento você conhecia a VegaMed? Não conhecia, mas ele me falou que era da empresa do grupo dele. Eu sou advogado da Meu Vale, né? Me liga o empresário que eu represento, me pedindo uma informação e que eu repassasse alguém para ele tranquilizar. Primeiro, o Fábio ele tem uma condição empresarial forte, né? Uma estrutura financeira importante, para que eu pudesse, obviamente, repassar essa informação a nome dele e em nome de outra empresa que, segundo ele, fazia parte de uma relação comercial dele. Então, no meu âmbito jurídico, né, estritamente relacionado a isso, eu estou muito tranquilo naquilo que eu escrevi, tá? Inclusive, eu falo ali para a Márcia que, de fato, não conhecia a empresa, tá? Não conhecia, tanto que, se for a fundo e observar toda a minha transcrição de fala com a Márcia, não vai ver em nenhum momento encaminhar orçamento, em nenhum momento fazer qualquer menção à VegaMed, porque, de fato, não conhecia, tá? Fui conhecer, de fato, nessa outra situação, por intermédio desse empresário de São Paulo. Então, você confirma que no momento em que você manda estas mensagens tranquilizando a Márcia, dizendo que conhece a empresa, você, na verdade, não conhecia a empresa. Você foi amando a pedido do de senhor Fábio. Fábio, empresário da Meu Vale, que eu sou advogado da empresa Meu Vale, né? Então, ele me pediu, né, segundo a relação que, em tese, ele teria, ele vai ter que, né, justificar e caracterizar essa situação, mas a mando dele eu fiz essa fala e não nego. Tanto que eu peço que, inclusive, para ele vir no estado de Santa Catarina para se apresentar, já que estão falando que é fantasma, então vem, se apresenta, né, mostra a estrutura da empresa, fato que na minha avaliação deveria ter sido observado no momento da contratação e antes do pagamento, mas já que foi feito um procedimento dessa forma, você tem que se apresentar e apresentar a sua estrutura e a logística de como viriam esses equipamentos. E eu solicitei que ele fizesse isso no sábado, que é o do dia seguinte. Ele me liga pela manhã e pede para eu acompanhar uma pessoa, que é responsável da empresa dele aqui, que é o Giliard, gerente, né, numa reunião também representando a VegaMed. E eu falei para ele que qual é o motivo que a VegaMed não viria. Ele falou que não daria para eles virem, e, enfim, né, justificou. E eu falei que não poderia estar participando dessa reunião como advogado, no caso da VegaMed, efetivamente, porque na cotação eu não representei ela. Eu representei uma outra que, inclusive, apresentou um valor menor. Um valor menor e para pagamento na entrega do equipamento. Então, na minha avaliação jurídica, né, com essa condição de conflito de interesse, que na minha avaliação estava presente naquele momento, eu declinei da participação, né, embora a pedido dele, nessa reunião do sábado, às 10 horas, na Secretaria de Saúde. Leandro, eu queria perguntar para você, como é que você diz que entra na história toda em relação aos respiradores? Qual é o momento que você entra na história? De acordo com o MP, foi uma indicação de Douglas Borba. Foi isso? Olha, na verdade é o seguinte, né? A gente teria que separar um pouco as responsabilidades, né? Eu, de fato, fiz cotações, tá? De fato, fiz cotações como outras pessoas fizeram, seja eu encaminhando ou seja alguma empresa que eu pedi para encaminhar, porque, na verdade, o Estado queria contratar com menor preço. As cotações que eu encaminhei, nenhuma foram atendidas, né? Todas foram negadas pela Secretaria, tá? Todas foram negadas. Embora, na minha avaliação, equipamentos similares aos que estavam comprando também foram negados, né? E com valor menor. Por exemplo, eu tenho um orçamento, né, de uma pessoa que encaminhou, que forneceria equipamento a R$100.000, tá? A R$100.000, na entrega do equipamento. Não precisava ter pago essa importância de forma antecipada. Isso representaria uma economia de 13 milhões, né? Então, assim, na fase da contratação, eu participei representando, de fato, outras duas empresas, né? Uma até fez a cotação como um pagamento antecipado, mas era de 30%, e a outra não precisava fazer pagamento antecipado. E eu representei, na verdade, assim, não que eu advogo para as empresas. O que eu fiz? Eu entrei em contato com as instituições que também estavam adquirindo equipamento e pedi para que elas fossem ajudar o Estado nas cotações e, principalmente, fazer com que entregasse esse tipo de equipamento sem a necessidade de pagamento antecipado, tá? Então, essa relação teve antes do pagamento. Eu não fiz e não representei, e vai constar nos autos, certamente, essa minha relação com a VegaMed. A VegaMed entrou depois a pedido do senhor Fábio Guasti. Então, é por isso que talvez essa conexão de uma situação com outra
Mas na linha da cronologia, eu tenho provas, né, de que eu apresentei uma outra proposta e que essa proposta não foi atendida anteriormente. Então, a minha condição que eu visualizo seria nesse sentido. Tá certo. Outro ponto que o MP levanta aqui em seus autos é em relação à sua facilidade, né, com que você transita nessas negociações. Você, é importante deixar claro que não faz parte da administração pública hoje, você não tem nenhum cargo na administração pública, mas você entra como você tem um papel bastante de atuação muito forte nas negociações em relação à Veiga Med nesse sentido todo. Como é que você explica essa sua entrada nas negociações, sendo que você é uma pessoa de fora da administração pública e é uma compra da administração pública? Olha, em tudo que eu participei e que eu li, a minha participação representando a Veiga Med efetivamente se limitou a isso, tá? Eu não vi outro movimento, e até porque não tenho essa condição e essa informação, de que eu estava representando essa empresa, até porque eu não estava, tá? Quem representou essa empresa, até então a informação que me veio, né, é o senhor Fábio, juntamente com o pessoal do Rio de Janeiro. Eu não conheço ninguém do Rio de Janeiro, né? Pode verificar sigilo, pode verificar telefone, eu não tenho nenhuma vinculação com o Rio de Janeiro, minha vinculação foi com o Fábio posterior ao pagamento, eu não entrei nessa relação de forma antecipada, né? Embora, né, não se desconhece que eu, de fato, mantenho a mensagem, reconheço que mantive, e eu acho que as mensagens vêm a esclarecer exatamente aquilo que eu entro nesse contexto dessa situação toda dos respiradores, né? Porque, na minha avaliação, o ponto grave, né, claro que a gravidade posterior da não entrega, né, mas a seleção da proposta, quem determinou o pagamento, qual é o motivo da especificação daquela forma, né, totalmente na minha avaliação direcionada, né? Essas também são perguntas que terão que ser respondidas, né, na fase anterior, porque a fase até o pagamento, né, teve uns processos internos, né, de avaliação, de inscrição, avaliação, cotação e pagamento, né? E aí depois vem a seleção da empresa. Eu não participei da seleção dessa empresa, isso deve constar nos autos, porque eu tenho outra, inclusive na fala, repito, com a Márcia a respeito de uma outra proposta, né? E repito também, não é uma outra proposta que eu represento a empresa. Na verdade, as empresas foram encaminhando e eu, naturalmente, tentando contribuir nesse processo, sem ter um retorno absolutamente em nada financeiro, tentei contribuir, assim como eu tentei contribuir com outras prefeituras, né, inclusive fora aqui de Santa Catarina, porque todo mundo atrás de IPI, atrás de avental, atrás de equipamento. E eu nesse processo, tentei ajudar, né? Eu não tive nenhum retorno financeiro sobre isso. Dando uma boa olhada aqui, a gente já sabe, como a gente informou, você aparece por diversas vezes citados aqui nos autos do MP. Acredito que já tenha dado uma boa lida nos autos. Você nega algo levantado pelo MP? Eu nego absoluto. Na verdade, assim, ele faz uma cronologia de informações, de conversas que em tese eu teria, né? Mas são situações diferentes. Por exemplo, ele comenta ali que o Douglas me ligou para eu tranquilizar a Márcia, né? Na verdade, não foi ele que me ligou. Quem me ligou foi Fábio. O Douglas nem me ligou para isso. O senhor Douglas, chefe da Casa Civil, me ligou para a questão dos EPIs, né? Que eu não nego que ele me ligou. Exatamente porque a SES iria fazer uma compra também antecipada. No dia 1º ele me liga e pergunta como que está o procedimento de compra das instituições, porque ele estava muito preocupado que a SES estava tramitando um processo de pagamento de IPIs na ordem de mais de 70 milhões. Tá? E eu falei para ele, né, que isso é uma loucura, isso juridicamente não daria para fazer, administrativamente era um absurdo, embora a legislação, né, repita-se, há um dispositivo que permita, mas só em casos muito excepcionais, que não estavam presentes, não tinha indicadores de saúde para configurar um pagamento antecipado como esse. E aí, na sequência, eu falo para ele, aí ele comenta comigo que tinha um projeto de lei na Assembleia, e eu falei para ele que isso ia comprometer o governo, inclusive os próprios deputados que estariam avaliando. Na sequência, houve a questão dessa cotação. A SES iria fazer um pagamento para uma empresa, que inclusive eu tenho o registro dessa empresa, eu tenho a fala dessa empresa, que é uma empresa de Brasília que tinha cotação lá fora, mas não tinha lastro e garantia absolutamente nada, tá? Nada. E aí, né, a coisa se estendeu da forma que está ali. O que eu nego foi essa vinculação dele comigo na Veiga Med, né?
Nego também essa vinculação política com Douglas, né? Eu tenho uma outra vinculação política, não votei no Moisés, tá? Tenho uma outra condição política, que não me arrependo. E a transcrição, na verdade, é aquela, e também demonstra que eu só entrei nesse procedimento depois do pagamento, ou seja, o prejuízo foi evidente no pagamento. A questão da minha participação, e eu estou aqui para responder, inclusive os órgãos de controle, será realmente na minha condição jurídica, né, representando essa empresa Meu Vale, a pedido do Fábio, por intermédio de uma outra empresa. É isso que eu vou ter que esclarecer, que me parece que consta nos autos. Para além dessa ligação do Douglas que você mencionou em relação aos EPIs, quantas outras vezes você teve contato com o Douglas nesse processo de compra dos respiradores? Não, do respirador, na verdade, eu me recordo que eu não tive relação direta com ele. A forma o contato mais próximo que eu tive, que inclusive ele encaminha o meu contato para a servidora Márcia, foi relacionada com foco especialmente nos EPIs. A questão dos respiradores veio de uma forma antecipada, porque a preocupação deles era que a gente entregasse os equipamentos sem que houvesse o pagamento antecipado. Essa é a preocupação dele. E na medida em que eu respondo a ele, dizendo que no mercado teria condição de entregar sem pagamento antecipado, que isso é o ponto-chave na minha avaliação dessa regularidade administrativa, né? Eu acabei encaminhando aquilo que as instituições estavam recebendo de fornecedores. O fornecedor X está conseguindo trazer equipamento, mas somente pagamento na entrega, né? Que eu acho que seria um desejo de todos na secretaria. Tanto é que, por exemplo, a própria Márcia ali, ela inclusive fala que ela tem outros orçamentos, outras pessoas estavam vindo, todo mundo estava cotando, né? E me parece que essa opção, né, da compra antecipada, que até hoje está mal explicada também na minha avaliação, eu confesso que eu não sei o que aconteceu dentro da Secretaria de Saúde, mas minha participação foi essa. Leandro, algo que chama a atenção, até queria saber a tua opinião também, nos autos tem uma conversa, justamente o momento em que Douglas Borba manda uma mensagem para a ex-servidora Márcia indicando seu contato, dizendo que você fará contato com ela. Só que essa mensagem, quando chega o celular para a perícia, essa mensagem foi apagada. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, Douglas Borba teria apagado essa mensagem? O motivo que ele apagou eu não sei, mas eu acredito que na sequência dessa mensagem, a própria Márcia diz que já tem contato comigo. Naturalmente, não foi ele que me apresentou para a Márcia, né? Eu já estava falando com a Márcia a respeito de outros procedimentos que as instituições estavam tendo essa dificuldade, enfim, de cotação. Eu acho que até na sequência ela fala, já estou em contato, alguma coisa nesse sentido, mais ali, mais abaixo, entendeu? Então, sim, agora, se ele apagou ou não apagou, eu não sei. O que eu posso ficar muito tranquilo é que, primeiro, eu não fiz absolutamente nada, eu estou aí de forma muito voluntária nesse processo, realmente para ajudar as instituições que eu trabalho, sabe? O grau e o comprometimento que a gente estava naquele momento, né, de pandemia, de indicadores explodindo, mas, concretamente, a minha atuação foi essa. Eu não recebi nada, não ofereci nada, a Márcia nunca me ofereceu nada, eu nunca ofereci nada para ela, em termos financeiros, né? Só falei uma vez com o secretário Elton e foi relacionado a essa questão dos IPIs, né? E era isso, assim, eu estou à disposição, né, para responder aquilo que for necessário, inclusive para o Ministério Público, só reforçando, né, que são duas etapas, né? Tem a etapa da contratação, né, que eu estou de uma outra forma e depois, infelizmente, eu entro dessa forma a pedido desse empresário. Agora, para a gente encerrar, queria que você passasse a informação em relação à chegada dos respiradores. Você que em alguns momentos fala com a Márcia, garantindo que os equipamentos vão chegar a Santa Catarina para ela se tranquilizar. Na sua opinião, os equipamentos vão chegar para o Estado, Leandro? Então, depois que muita coisa veio à tona, a minha relação não é Vegamed, a minha relação é Fábio, né? Eu tenho uma relação com o Fábio é dono da Meu Vale. Então, eu nunca falei em absolutamente nada sobre respirador com qualquer que seja representante efetivamente da Vegamed. Depois que eu descobri que o Fábio, na verdade, me parece que ele é somente um representante da Vegamed, eu procurei, né, falar a ele da importância da entrega desse equipamento, da urgência da entrega e da diferença de valor que foi entre a proposta dele e a proposta que chegou na secretaria. Falei para ele, inclusive, né, se preocupar no âmbito administrativo e penal, da responsabilidade que ele teria, até, né, orientando ele a fazer essa entrega, a se apresentar aqui no Estado,
né? Agora, se ele levou essa mensagem ou não para a Veiga Med, aí teria que ver com ele, né? Mas a minha relação nunca foi diretamente Veiga Med. No primeiro momento, foi em razão dessa questão do Fábio, que representa a Meu Vale, que em tese, né, seria o representante dela. E depois, quando eu descobri que na verdade não era, eu me limitei só a orientá-lo a entregar e dar as devidas explicações que, na minha avaliação, ele deveria dar. Então, você tranquiliza a servidora Márcia como dando uma garantia da empresa, mas sem ter conhecimento da existência da Veiga Med, do trabalho da Veiga Med. Então, você teria se pautado na confiança que você tem com o Fábio. Com o Fábio. Com o Fábio. Eu represento Meu Vale, Fábio. Fábio me liga, diz que está naquele momento representando a Veiga Med e pede para eu tranquilizar. Dentro da minha relação profissional jurídica que eu tenho ele, eu não vi problema algum, até por conhecê-lo, né, como empresário que é em São Paulo. E teria, inclusive, estrutura para resolver isso também, né, na minha avaliação. Eu acredito que eu não cometi crime algum, né? Eu fiz uma informação a pedido dele. O crime, na minha avaliação, seria, né, eu ter apresentado uma proposta, no dia seguinte se apresentar com uma outra empresa naquela reunião que o Giliardi se fez presente, representando, no caso, a Veiga Med também, mas a pedido do Fábio, né, porque o Giliardi não, até entende-se que ele não tem relação com a Veiga Med, porque ele é responsável pela empresa Meu Vale aqui em Santa Catarina. E aí eu, né, me limito a ter essa relação com ele e até hoje a gente tem. Agora, se vai chegar ou não vai chegar, eles têm que responder, porque eles são empresários, eles que fizeram as cotações, eles receberam dinheiro, né? Pode rastrear o dinheiro para ver onde foi parar, enfim, mas cada qual com a sua responsabilidade, né, Ana? Então, enfim. É isso, na hora de fazer o pagamento antecipado, o processo foi agilizado. Agora, na hora de saber se os equipamentos vão chegar, não. Pergunta para ele lá. Ele que sabia. Não, eu não estou sabendo de nada. Essa semana vinculou a informação que veio por parte da Veiga Med que os respiradores chegariam no sábado. Eu mesmo fui atrás do governo confirmar essa informação. Não sei de nada. Isso é uma informação da Veiga Med. Quer dizer, o que importa é a chegada dos respiradores, sem informações mais claras com relação a isso. Bom, depois de assistir a reportagem da Ana Vaz, de fazer a entrevista com a Polícia Civil e agora acompanhar as declarações de um dos investigados, o Leandro de Barros, eu de verdade, do fundo do meu coração, quero dizer para você que meu sentimento agora é de que desejo que tudo isso seja um grande mal-entendido, mas pelo que a gente acompanhou, os fatos que já estão sendo apresentados, não é isso que está acontecendo. Porque diante de uma pandemia mundial, onde mais de 11 mil pessoas já morreram no Brasil, onde a economia está quebrada, onde empresários estão fechando as portas, onde pessoas estão se matando numa fila para conseguir 600 pila para matar a fome, a gente vê fraudes. E eu não estou falando só essa de Santa Catarina, não. São pelo menos 4 estados onde já acontecem investigações. Eu não consigo acreditar, me dói. E eu não tenho nenhuma dúvida de que este é o sentimento das pessoas. Fernando, mas você está afirmando, então, que existe o superfaturamento? Não. O que a gente viu na reportagem da Ana Vaz é que aconteceu um pedido de propina para uma empresa que não aceitou e outra foi escolhida. O que a gente viu no depoimento da Polícia Civil é que pessoas agilizaram o processo e escolheram a empresa que ofereceu os produtos, que até agora não entregou, veio informação que já chegaram em São Paulo, mas até agora os equipamentos não foram entregues. O que a gente viu é a própria Controladoria do Estado indicando problemas nesse processo de pagamento. O erro está aí. Não passou pelos trâmites. O pagamento foi feito de forma antecipada. A gente realmente está aqui acompanhando de perto as informações, porque as irregularidades, elas já estão colocadas à mesa. E a gente não está falando apenas do superfaturamento. Erros no processo, que já culminaram com a saída de 2 secretários de Estado. 2 secretários de Estado. Uma denúncia que partiu do jornalismo, que ganhou força do Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Civil. Não é falácia. O governador Carlos Moisés, e eu vou falar com propriedade, eu estive com ele por mais de 5 horas gravando uma reportagem há 1 ano. Ele se preocupou tanto em se afastar das pessoas que
Não são benquistas que esqueceu de cuidar do próprio terreiro. Vamos para a Assembleia Legislativa, porque por lá tem CPI a partir de hoje. De verdade, minha gente, eu estou torcendo muito que isso não seja como a gente está acompanhando, porque é muito triste tu ver o dinheiro da saúde sendo colocado sob suspeita num momento tão difícil do país. CPI na Alesc, começando hoje, pedido de impeachment, conta tudo, contigo as informações, Carolina Fernandes ao vivo. Bom dia, Fernando. Antes de falar da CPI, a gente fala que nesse momento o novo secretário da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Amândio João da Silva Júnior, está aqui na Alesc conversando com deputados. Ele que chegou hoje às 11 horas da manhã, foi recebido pelo presidente aqui da Alesc, assumiu o cargo ontem e hoje já está aqui articulando essa que é a função, né, de todo secretário da Casa Civil, né, de fato articular, conversar com os poderes legislativo, executivo, e é isso que hoje ele faz aqui na Alesc. A Alesc hoje que tem 2 pedidos de impedimento, de impeachment, né, contra o governador do estado, Carlos Moisés. Isso vai ser analisado ainda pela casa, mas Amândio já está aqui articulando, conversando com deputados e, como eu disse, ele se encontra nesse momento, chegou 11 horas da manhã e hoje agora está, então, conversando com deputados. Como você disse, Fernando, hoje acontece a primeira reunião da CPI dos respiradores aqui na Alesc, porque hoje existe a possibilidade que um pedido aí para que testemunhas venham aqui prestar os devidos esclarecimentos em função aí dessas compras, né, de 200 respiradores aqui feitas pelo estado de Santa Catarina. Existe a possibilidade de que testemunhas, então, venham, esse pedido, né, que a comissão faz para que elas venham aqui prestar esclarecimentos para os deputados. Os deputados querem ouvir, então, Douglas Borba, ex-secretário da Casa Civil de Santa Catarina, Elton Zeferino e também a servidora Márcia Pauli. São essas pessoas, essas testemunhas que a CPI dos respiradores quer saber, quer esclarecimentos para saber o que de fato aconteceu, como é que aconteceu essa compra. Então, dia bem movimentado aqui na Alesc. Essa reunião da CPI acontece hoje à tarde, às 5 horas da tarde. Então, dia bem movimentado por aqui. Fernando, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carolina Fernandes, ao vivo, contando os detalhes, então, desta CPI. Hoje tem a primeira reunião. A cariação, né? Uma possível cariação entre o ex-secretário Douglas Borba, ex-secretário Elton Zeferino e a ex-servidora da Saúde. Na verdade, ela continua sendo servidora, mas não ocupa mais o cargo que ocupava, a Márcia Pauli. Uma cariação, um de frente com o outro. E aí, o que aconteceu? Então, além do Ministério Público, da Polícia Civil e também no Tribunal de Contas, agora a gente está falando também de uma investigação na Assembleia Legislativa.